Mas olha só essa criança, gente. Esse daqui é o Arthur. Arthur, 8 anos. Tá? Foi vítima de uma barbaridade. Foi levado para um hospital em Cubatão, litoral aqui de São Paulo. Já chegou sem vida nesse hospital. Ah, ele caiu, ele se machucou no banho. Os médicos disseram, opa, como assim? Vem para cá, vamos analisar. Quando a criança deu entrada, socorreram para tentar reanimar esse menino. Ele que chegou, tem a foto do padrasto, ele chegou. Quem levou essa criança para o hospital foi o padrasto, o Luan. O Luan, conhecido como Fuzil. Quando os médicos examinaram a criança, perceberam que aqueles machucados, esse sujeito aí, ó, perceberam que aqueles machucados não eram compatíveis com queda da própria altura, que é quando a pessoa escorrega e cai. Disseram, isso é maus tratos. Nesse meio tempo, tá vendo esse sujeito aqui, ó? Ele sai do hospital, lá em Cubatão, da UPA, e vai embora. Fugiu, né? Fugiu. Ele disse o seguinte, eu preciso qualificar o senhor padrasto. Seu nome, Luan. Luan de quê? Vou pegar o documento, eu vou em casa, eu esqueci, sair correndo de casa. E olha a imagem dele aqui, inclusive saindo de casa com a criança no colo. A gente tem essa imagem exclusiva do Cidade Alerta. Olha isso, ele saindo com a criança já no colo, a criança já estaria sem vida e ele vai até o local, coloca a criança no carro e, gente, olha a frieza desse sujeito, ele ainda passou. A mãe da criança devem estar perguntando em casa, a mãe estava onde? Gente, a mãe estava num salão de beleza. Ela não sabia nada do que estava acontecendo. Segundo a polícia, foi pega de supetão quando ele chega nesse local, arranca ela da cadeira do salão e leva junto com a criança para o hospital. Chega no hospital, a criança morre. O homem deixa o local, polícia acionada, vai atrás dele, fugiu. É isso, o camarada foge. Por quê? Na minha opinião, tá, Dionísio? A primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte: chegou uma criança num estado desse, grampeia o camarada, segura ele. Olha, o senhor tem que ficar aqui. Chama o pessoal da polícia, não, o senhor tem que ficar aqui. Por quê? A criança chega desacordada. Depois eles descobriram que infelizmente, já estava morta e com sinais de maus tratos. Ou seja, não era para deixar esse homem fugir, mas de hipótese alguma. Era para ter ficado grampeado já ali na UPA. Aí o Paulo Moreira, nós ligamos para o Paulo Moreira, nosso repórter lá no litoral. Dissemos, Paulo, vai atrás. Levanta as informações. Quem é esse sujeito? Como é que essa criança foi vítima disso? Ele tem os detalhes para a gente. Como é, hein, Paulo? A polícia recebeu um chamado, era um chamado de... Não, faz o seguinte, o Paulo tem os detalhes, ele estava me contando aqui. Coloca o Paulo primeiro aqui para trazer as informações desse caso. Paulo, é contigo. Boa tarde. O caso é investigado como homicídio contra um menino de 8 anos. Segundo o boletim de ocorrência, Arthur foi levado pela mãe e pelo padrasto até uma unidade de saúde em Cubatão, já desacordado e em parada respiratória. Os médicos tentaram reanimar, mas a criança não resistiu. Ainda de acordo com o boletim, a criança apresentava diversas lesões pelo corpo, marcas no pescoço, no rosto e hematomas espalhados pelo abdômen, costas, pernas e nádegas. Diante desses sinais, a equipe da unidade acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. Segundo o relato da mãe, ela e o companheiro haviam saído e retornado ao apartamento no bairro Cidade Náutica, em São Vicente. Depois disso, ela disse que saiu sozinha para ir a um salão de beleza, deixando o filho com o padrasto. Um tempo depois, o homem foi até o salão com a criança desacordada no carro. Os dois seguiram para a unidade de saúde em Cubatão. Após deixar a mãe e o menino no local, o padrasto foi embora e não foi mais visto. O boletim de ocorrência aponta ainda que imagens de câmeras de segurança do prédio confirmaram essa sequência. Os registros mostram que a mãe saiu sozinha do apartamento e mais tarde o padrasto deixa o local carregando a criança. Quando a polícia foi até o imóvel da família, encontrou sinais de que o local havia sido limpo pouco antes. Panos foram localizados dentro da máquina de lavar. O investigado teve a prisão decretada. Eu volto com você no estúdio. Seu Paulo Moreira, direto do litoral, trazendo esses detalhes. É revoltante, Altair. Revoltante? Pelo amor de Deus, eu tenho um netinho de 7 anos, que por sinal o nome é Arthur. Como segurar uma criança? Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar, Dionísio?
Todo dia a gente está falando, agora há pouco, aquele estupro coletivo. Agora a gente vê uma criança com 8 anos de idade sendo espancada até a morte. E as pessoas acharem que isso é normal, isso é uma coisa que pode se deixar para lá. Isso não pode acontecer. Sinceramente, tem que mudar muita coisa nesse país. E a polícia fazendo uma caçada... Como é que é, Natália? Oi? Gente, informação que está chegando agora. Natália Campos trazendo informação, nossa editora-chefe. Polícia recebeu agora um chamado de um tiroteio na comunidade onde a criança morava, é isso? Não. Ribeirópolis? Praia Grande, ali do lado. Ribeirópolis, um tiroteio. O SAMU foi acionado até lá, o Serviço de Atendimento Médico, tá? Começou a socorrer. Gente, presta atenção nisso. Começaram a socorrer um homem que seria o Luan. O Luan, o padrasto da criança. Tá indo para o hospital? Gente, presta atenção. A Natália Campos está me dizendo o seguinte. Já tem a imagem, coloca no ar. Ele foi atendido pelo SAMU. O SAMU recebeu um chamado, a polícia recebeu um chamado de um homem baleado dentro da comunidade. A ambulância entrou nessa comunidade, começou a fazer o socorro desse homem, deu início o caminho até uma UPA. Como é o nome da UPA? Samambaia? É Cubatão. E exatamente para a UPA onde a criança foi atendida. No meio do caminho, gente, a ambulância foi parada por pessoas, foi atingida com disparos, tiros contra a ambulância, tá? Entraram na ambulância, enquanto os médicos faziam o primeiro atendimento ali, tentavam estabilizar a vida do Luan, esse atirador conseguiu parar a ambulância, primeiro metralhou o veículo, obrigou a parada, entrou nessa ambulância e assassinou o Luan. Ele foi atingido com vários disparos. O padrasto foi morto dentro da ambulância que agora está em frente à delegacia, Altair Moraes. Queima de arquivo? Olha, agora ficou... Vingança? Será que foi alguém que soube do caso e se revoltou? Será que foi o pessoal do crime? Porque você sabe que tem esse negócio da justiça, né? O Tribunal do Crime, eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Será que não foi o próprio pai também que mandou? Não sei, agora está muito estranho, a polícia vai ter que dar uma resposta. Agora, realmente é um caso impressionante. Ou seja, quando ele estava sendo socorrido, o pessoal foi lá, metralharam a ambulância e foi lá e terminaram de matar. Ou seja, ele foge do local onde ele deixou a criança, tenta se esconder dentro dessa comunidade. Possivelmente a pessoa que atirou nele hoje é a mesma que parou a ambulância. O que provocou a ação, gente, a chegada da ambulância nesse local, foi um homem baleado, que seria o Luan. E logo... Será que já tinham tentado matar ele? Né? E foram garantir? Ou é queima de arquivo ou é vingança. Para mim, parece vingança. E eu vou até um pouquinho mais longe, tá, gente? Comunidades que têm tráfico, que têm essas situações, crime organizado, normalmente a gente já mostrou aqui que às vezes eles cobram preço. Fizeram uma atrocidade com uma criança, é você, fugiu, vem cá. A gente ainda não sabe se foi isso. Ou se foi a população querendo fazer justiça com as próprias mãos. Acho muito difícil, Dionísio, sinceramente. De uma população se revoltar a ponto de ir lá, matar, atirar nele, depois parar a ambulância e matar ele dentro da ambulância. Isso tem cara do crime organizado, é o que está aparecendo. Então, nesse momento, as equipes... Tá. Gente, a Natália está me falando o seguinte, que mesmo nessa situação, os socorristas ainda continuaram o atendimento do Luan, tentaram estabilizar ele, reanimaram, levaram até a UPA, só que ele não resistiu a esse ataque. O criminoso que baleou ele dentro da comunidade foi dar o chamado confere. Dentro da ambulância, ele ainda foi socorrido, chegou na comunidade, polícia nesse momento está na rua tentando localizar imagens de quem seria o atirador, quem seriam os atiradores, para que eles possam ser identificados. Gente, que desfecho essa história. Que coisa, rapaz. Que dor para uma... Gente, eu costumo dizer assim, Dionísio, ele cometeu um crime. Cometeu. Tinha que estar na cadeia. Nada de justiça com as próprias mãos. Mas eu concordo com o Altair Moraes. Cidadão que é cidadão não faz isso. Entrega para a polícia. Estamos falando, então, do crime organizado? Ele tinha passagem, Natália? Tinha, né? Ele tinha histórico de envolvimento com crime, segundo o primeiro levantamento. Eu acho que a Giovana...
Pede para a Giovana me dar a ficha corrida dele, mandar para mim, ô, Natália, porque ela estava me falando, se não me engano, ele tinha e a polícia trabalhava para tentar localizar possíveis endereços ligados a outras situações que já existiam no A cadastro. gente nunca orienta a pessoa a agir com a própria mão, mas é o seguinte, a gente está falando do crime organizado que não aceita, ninguém aceita, Dionísio, mexer em criança, ninguém aceita, ninguém. A população, eu me revolto, você que está em casa se revolta, até o crime se revolta. Por quê? Nós não aceitamos que se mexa em criança. Agora, muito mais, matar uma criança, sabe? Espancar essa criança, fazer o que tem que ser feito. É claro, é óbvio, nós não aprovamos esse tipo de ação, mas é uma resposta de uma população que está revoltada. Cansada do que está acontecendo, mas nada de justiça com as próprias mãos, gente. Nada de tentar resolver uma atrocidade com outra. Existe legislação para isso, tem que ficar preso para ver se aprende. Morrer dessa forma não ensinou nada. Continuou a dor de uma família que perdeu uma criança e a sensação de que a justiça não foi feita porque ele não foi preso, não está cumprindo pena, tá? Eu sempre digo que morrer assim é fácil porque não cumpre pena nenhuma. Não, aí não paga, não. Tem que ficar na jaula. Na jaula. Até porque, Dionísio, é o seguinte, quando a pessoa faz a justiça com as próprias mãos, sabe o que ela está dizendo? Olha, eu não confio mais na justiça, então fecha a delegacia, fecha os quartéis. Para que a polícia na rua? Se a pessoa vai agir com as mãos, então deixa a polícia para lá. Isso é negativo. A gente tem que contar com a justiça e com o poder de polícia.